Bom, eu fiquei em Scholen, é uma cidade bem pequenininha, perto de Bruchhausen-Filzen, que é uma cidade um pouco maior, mas a cidade maiorzinha mesmo, perto disso tudo, é Bremen. Isso é tudo bem no norte da Alemanha. Eu fui para lá em virtude de boa parte da minha família já morar na Alemanha há quase 20 anos. A minha mãe mora lá, o meu padrasto é alemão, meu irmão não fala português, então eu tenho uma relação bem próxima com a Alemanha em virtude disso. Bom, eu fiquei 3 meses morando lá. Na época da faculdade isso ainda era possível, né? Agora, um pouco diferente, a gente tira férias mais curtas, mas naquela época era possível permanecer um tempo maior, se adaptar ao local, aos costumes do local, à cultura do local e vivenciar um pouco isso tudo, né? Enfim, que com certeza é bem diferente do que a gente tem aqui. Bom, eu vou comparar Scholen, onde a minha mãe mora, onde eu morei também, com Paraíso do Sul, que é a cidade de onde eu venho. Porque isso são cidades que em população, digamos assim, elas se equivalem. Qual é a característica mais marcante que a gente percebe? As pessoas lá, mesmo sendo de um lugar interiorano, elas buscam mais diversão, elas buscam qualidade de vida e elas têm essas opções na porta delas. As coisas são mais facilitadas também para quem busca isso. Por exemplo, se a minha avó e o meu avô aqui em Paraíso querem uma atividade diferente no final de semana, eles no máximo vão achar uma quermesse ali, no lugar onde eles moram. Isso em Scholen não existe, isso em Bruchhausen-Filzen não existe. Você tem restaurantes, você tem barzinhos, e não é só para uma população jovem, eles têm também toda uma programação, toda uma série de atividades que é voltada também para um público mais de, já digamos assim, de uma idade mais avançada, né, fazendo esse comparativo. Outra coisa também é a questão do acesso a produtos, acesso a serviços. Em Paraíso você tem ali um mercadinho mínimo, com secos e molhados, tudo num preço exorbitante. Lá não, você encontra supermercados super grandes, pertinho, ou talvez numa cidade até menor do que essa onde eu fiquei. Você encontra um Big em comparação, um Carrefour, com muitas opções, o que aqui a gente não tem, num lugar pequeno. Cidade grande, ok, os problemas são semelhantes às grandes cidades brasileiras também, mas o comparativo mais chocante mesmo é essa coisa dos pequenos lugares, como você tem opções lá, ou opções muito próximas, e o acesso facilitado que a gente não tem aqui no Brasil. Acho que essa é uma das características mais marcantes assim que eu tenho em relação a Scholen e Paraíso, que são equivalentes. O comportamento das pessoas é muito diferenciado. Essa coisa do brasileiro ser o povo mais alegre, mais hospitaleiro, não é à toa que as pessoas dizem isso. Nós abraçamos, nós beijamos, nós estamos acostumados a ter um comportamento mais de paixão, digamos assim, né? E isso o alemão, falando especificamente do comportamento alemão, mas enfim, é um comportamento meio que europeu como um todo, eles são um pouco mais frios, essa alcunha, essa, enfim, quase que caricatura do alemão, ela é verdadeira. O alemão não vai sair te abraçando, ou ao menos não todos, ou não com pessoas que eles não conheçam, né? Que não façam parte do dia a dia deles. A forma de demonstrar carinho e afeição também é diferenciada, né? Isso é uma coisa bastante marcante. Você tem que se policiar para não sair abraçando todo mundo, por exemplo, até que você tenha pelo menos uma intimidade e ele se acostume, né, brasileiro, sabe como é que é aquela coisa toda. Mas, em contrapartida, também os alemães, eles são muito organizados. Lá não tem os 15 minutos de tolerância de atraso. Não, se você marcou comigo às 13h03, às 13h03 eu vou chegar. Se o trem está marcado para chegar na plataforma às 2h01, ele vai chegar às 2h01. Se ele estiver atrasado, vai vir uma mensagem te avisando. E o porquê? Houve uma obstrução na pista. Isso a gente sente falta aqui quando volta. Você pensa assim, poxa, mas funciona, sabe? É possível, por que aqui não dá certo? Essa cuca de alemão que a gente come aqui em Agudo, Paraíso, enfim, na colônia Santo Ângelo, Santa Cruz, depois ali adiante, isso não existe lá. Essa questão da alimentação que a gente tem aqui como comida de alemão, foi uma comida que a gente fez aqui, os nossos antepassados fizeram aqui com o que tinha à mão. Tinha banha, tinha farinha, tinha açúcar, fruta, vamos fazer isso aqui. Cuca de moranguinho, da forma como a gente come aqui, não tem lá. E lá você come muita batata. E tu olha assim, cadê o arroz? Você sente falta porque eles não têm o costume de comer arroz. Come-se muita carne. Carne sim, mas o alemão não come só salsicha, né, gente? Por favor, tem toda uma série de outros alimentos que fazem parte da dieta que são muito diferentes dos nossos e muito diferentes disso que a gente considera a comida do alemão. Ou enfim, até comida de gringo, galinhada, né? Na verdade, a galinhada é uma coisa que surgiu aqui, né? A gente fez se adaptando. Então, é muito diferente mesmo essa questão também da alimentação, a gente nota bastante diferença.
Eu tive a oportunidade de conhecer outras cidades da Alemanha, maiores, inclusive. Eu estive em Berlim, que é um centro cultural fantástico, né? Ali você se sente no centro do universo, sem sombra de dúvida. Você tem espaço para todas as tribos, para todas as culturas, todos os gostos. Estive em Frankfurt também. Achei fantástica a cidade. A gente também passou por Düsseldorf, que são cidades maiores, assim. E Bremen também é uma cidade que ela sozinha já tem mais de 600 anos, então é mais antiga do que o Brasil propriamente dito, enfim, né, nessa questão da colonização portuguesa aqui. Então, eu conheci algumas cidades e tenho muita vontade de voltar, mas o que me atrai mesmo são os lugares pequenos na Alemanha. Porque as grandes cidades, elas resguardam a cultura específica do país, mas elas têm essas marcas, os grandes conglomerados. Você tem McDonald's, você tem Starbucks, você tem tudo, né? É uma coisa que até faz com que você se sinta um pouco em casa. Mas as cidades pequenas, elas guardam essas peculiaridades. Você tem um moinho de 1000 anos ali, você tem uma igreja onde você tem um túmulo de 1011 datado. Então eu acho que os pequenos locais me chamam mais atenção. Se eu voltasse pra morar hoje, e eu tenho sim vontade de voltar pra morar, seria num lugar menor, não seria num grande centro. Tive a oportunidade de conhecer ambos, os grandes e os pequenos locais, e me chama mais atenção os pequenos, porque a gente sente mais a proximidade com o povo como ele é mesmo, o povo, enfim, da mesma forma como eu me sinto em casa aqui em Paraíso do Sul, onde eu sinto que, enfim, é um lugar de onde eu vim. Quando eu vou pra lá, nos lugares pequenos, eu penso, poxa, agora eu estou na Alemanha. Aqui eu estou no lugar de onde os meus antepassados vieram, e me sinto, de certa forma, em casa também, apesar das diferenças. Es war wunderbar mit euch sprechen und auf Wiedersehen.